Muito bem, queridos. Hoje, na sequência de mensagens do livro de Êxodo, chegamos no capítulo 17, onde nós temos dois eventos. Os israelitas murmuram por falta de água, e Deus dá água da rocha, e em seguida eles são atacados pelos amalequitas, e Deus dá a vitória através da intercessão de Moisés. Na mensagem anterior, nós vimos que depois que saíram do Egito, sob a direção de Moisés, chegaram no deserto de Sim, e lá não tinha água, e eles reclamaram, não tinha comida, e eles reclamaram de Deus, porque queriam comida. E Deus prometeu e enviou provisão, mandou carne e pão, carne de codornas que chegaram em revoada, e o pão que caiu do céu, que é o maná. E Deus instituiu o sábado como dia de descanso, proibindo que os israelitas colhessem o pão do céu naquele dia e providenciando na sexta-feira o suficiente para o sábado também. E coloca o maná como memorial, quando entrassem na terra prometida, ou, aliás, quando o tabernáculo fosse feito e a arca da aliança fosse construída, um vaso com 2 litros de maná deveria ser colocado dentro da arca para lembrar a provisão de Deus. Hoje nós veremos esses 2 episódios e que representam a terceira murmuração de Israel depois que saiu do Egito e a vitória que Deus lhes deu, apesar de tudo, sobre os amalequitas em Refidim. Quando eu estava estudando essa passagem, eu perguntei a mim mesmo, por que os editores da Bíblia, que dividiram a Bíblia em capítulos e versículos, eles colocaram 2 episódios tão distintos no mesmo lugar? No capítulo 17, você tem do verso 1 até o verso 7, a história da água saindo da rocha. E aí, em seguida, fechando o capítulo, de 8 até 16, a vitória sobre os amalequitas. Eu creio que a razão é que os 2 episódios aconteceram em Refidim e que está a poucos quilômetros do Monte Sinai, onde Deus iria se encontrar com o seu povo. Era a última parada antes do Monte Sinai e Deus queria preparar o seu povo. Por isso, esses eventos, que são os eventos finais, iniciatórios, eles então acontecem no mesmo lugar, daí o capítulo é sobre isso, Refidim, o local onde houve a murmuração e houve também a vitória contra os amalequitas. Então, com isso em mente, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos oriente a entender o texto e depois aplicar a nossa vida. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, e nós agora, na mediação de Cristo e no poder do Espírito, nos dirigimos a Ti, pedindo iluminação para a compreensão da Tua palavra e aplicação ao nosso coração. Tu conheces a necessidade de todos que estão aqui, há pessoas que estão ansiosas, angustiadas, enfrentando problemas, há pessoas que têm dúvidas, há aqueles desavisados que também não estão interessados muito em Te conhecer profundamente. Tu sabes a necessidade de cada pessoa e pedimos que apliques a Tua palavra de acordo. É isso que nós Te pedimos na confiança que há em Cristo Jesus, nosso mediador. Amém. Muito bem, queridos, vamos ver em primeiro lugar a reclamação dos israelitas contra Moisés em Refidim. Vamos ler do verso 1 até o verso 3. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando ao Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Bom, queridos, aqui nós aprendemos alguns pontos importantes nessa abertura do capítulo. Primeiro, que era Deus que determinava as paradas de Israel.
diz aqui que eles acamparam segundo o mandamento do Senhor. De que maneira isso era feito? Através da coluna de nuvem e de fogo. Onde ela parava, os israelitas paravam e armavam o acampamento. Quando a nuvem se levantava e andava, os israelitas desfaziam o acampamento e seguiam em caravana atrás da nuvem. Deus então os guiou do deserto de Sim para a próxima parada, que era Refidim, onde não havia água para beber, o que mostra a intenção de Deus. Deus queria provar o seu povo, testar esse povo que ele tinha tirado da terra do Egito, com sinais, prodígios e maravilhas, e com quem estava a fazer, em breve, uma aliança, fazer uma aliança que seria celebrada no alto do Monte Sinai. Deus queria testar o povo, por isso ele guiou o povo até um lugar onde não havia água, o que é muito característico da maneira de Deus lidar conosco. Ele nos conduz através da providência e às vezes nos faz parar em Refidim, onde não tem água, exatamente para testar como é que nós vamos reagir. O que nós vamos fazer diante dessa crise, diante dessa necessidade, diante desse problema? E não deu outra. O povo de Israel seguiu a reação padrão que eles tinham desde que saíram da terra do Egito: murmurar, reclamar. Diz aí no verso 2, não é, que eles exigiram de Moisés: nós queremos água para beber. Como se Moisés tivesse condição de alimentar uma multidão de quase 2 milhões de pessoas. Porém, Moisés coloca a coisa em perspectiva aqui no verso 2, quando ele diz assim: por que vocês estão discutindo comigo? Por que vocês estão tentando o Senhor? Por que vocês estão tentando o Senhor? Porque os israelitas estavam dizendo: Moisés, dê água para beber, nos dê água para beber. Você está dizendo que Deus está conosco, que foi Deus que mandou você para nos tirar do Egito, para nos levar para a terra prometida. Mas onde está Deus? Se Ele está presente entre nós, por que nós não temos água? Por que está faltando isso? Reação típica e padrão da nação de Israel, que vai se repetir dezenas de vezes durante os 40 anos no deserto. Reação normal: reclamar, murmurar e testar a Deus diante das provações. O que seria testar a Deus? É porque eles estavam questionando de maneira provocativa: Moisés, você está dizendo que Deus está conosco, mas se Ele está conosco, cadê a água para matar a nossa sede? Tu és o meu Deus, tu fizestes promessas, mas eu estou aqui passando por angústias e dificuldades. Tu és Deus mesmo? Tu estás comigo? Tu não podes fazer alguma coisa? O povo estava testando Deus, estava tentando a Deus, estava provocando a Deus no meio daquela situação. E assim, mesmo que Moisés explicasse que Deus está no nosso meio e que Ele vai resolver o problema, o povo insistiu e a murmuração passou a ser uma acusação, como lemos aí no verso 3, porque o povo disse assim: por que você nos tirou do Egito? Já pensou que ingratidão? Depois de 430 anos como escravos no Egito, Deus os tira de lá, os torna o povo livre, e agora eles dizem: era melhor a gente ter morrido lá no Egito do que morrer de fome aqui no deserto de Refidim. E eles acusam Moisés de terem agido com precipitação e de maneira irresponsável. Você nos tirou do Egito para nos fazer morrer de fome aqui nesse deserto. Muito bem, vamos ver agora a orientação que Deus deu quanto à contenda desse povo. Está aí do verso 4 até o verso 6. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. E o Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também um bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente, e siga para frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Nesses versículos nós aprendemos o seguinte: primeiro, como sempre, Moisés foi procurar a Deus em sua angústia. E dessa feita, porém, ele já dá sinal de impaciência.
Deus, o que é que eu vou fazer com esse povo? Como se fosse responsabilidade de Moisés atender às necessidades desse povo a esse nível. Ele demonstra temor de ser apedrejado pelo povo. Deus, o que é que eu vou fazer com esse povo? Daqui a pouco eles vão me matar a pedrada. Daqui a pouco vão me matar a pedrada. Demonstra, então, o temor de que isso acontecesse e reclama da atitude do povo para com ele. Mesmo líderes como Moisés, homens de Deus e de grande confiança, podem chegar a um ponto em que eles se sintam assim, impacientes e dizendo e temendo o pior, olhando de maneira negativa ou vendo os piores cenários diante da crise que se desenrola. Mas veja a reação de Deus. Deus dá uma demonstração de misericórdia. A resposta que ele deu para Moisés foi a seguinte: Moisés, passe na frente do povo, você é o líder desse povo, vá à frente desse povo. Leve o bordão, aquele cajado com o qual você fez os milagres lá no Egito e com o qual você feriu o rio Nilo para que fizesse das suas águas em sangue. E leve os líderes do povo, os anciãos do povo, os chefes das 12 tribos de Israel. Passe adiante do povo com o bordão e com eles para servir de testemunho. E você vá até Horebe, que a gente não tem ideia certa de onde seja, mas era um local rochoso, possivelmente ali na região do Sinai, porque estavam muito próximos. E Moisés então, e Deus disse a Moisés: e você bata no rochedo, bata na rocha, e dela sairá água. Veja assim o início do verso 6. Pega o cajado, passa à frente do povo, junto com os anciãos, e à vista de todos, você bata na rocha, lá em Horebe. Eu estarei lá esperando você. Provavelmente, Deus já iria na frente e estaria lá na coluna de nuvem, esperando Moisés juntamente com os anciãos. E Moisés deveria fazer aquilo que Deus havia feito. Deveria bater na rocha com o bordão diante de todo o povo, o rochedo de Horebe. E então, próxima parte, nós vemos como Deus sacia o povo com água no meio daquela situação. Verso 6, final do verso 6 até o verso 7. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Certamente exigiu fé, não é? Exigiu fé para fazer isso. Bater com uma pedra numa rocha na expectativa de que ela vai brotar água. Moisés fez isso na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? Moisés veio até o rochedo, bateu nele com o bordão, um ato de fé, confiado nas promessas de Deus. Deus honrou a fé do seu servo, a rocha deu água em abundância, os israelitas vieram e se saciaram, e tudo isso serviu de testemunho para os israelitas e para os anciãos que ali haviam sido conduzidos por Moisés. E aqui eu aproveito para dar uma palavra àqueles queridos irmãos que vieram ou são de igrejas que dizem que Deus continua a fazer hoje os mesmos milagres que fez na Bíblia, e que se nós tivermos fé suficiente e orarmos, nós veremos as mesmas coisas acontecerem. Eu quero dizer que Deus continua o mesmo, é o mesmo Deus que tirou água da rocha, mas Deus não age da mesma maneira em todas as épocas. Moisés era o enviado de Deus, o legislador, ele estava para entregar a lei de Deus ao povo e era necessário que ele fosse atestado diante do povo como tendo sido enviado de Deus. Milagres como esse, eles não acontecem mais. Depois que aconteceu mais uma vez com Moisés, nem na história bíblica, nem na história da igreja, existe evidência ou momento em que alguém bateu com uma vara em nome de Jesus num rochedo e daquele rochedo saiu um rio que pudesse alimentar 2 milhões de pessoas. Vocês conhecem alguma história disso? Deus é o mesmo, mas isso não significa que Ele age da mesma maneira em todas as épocas. Esses sinais da Bíblia, eles tinham um propósito
que era atestar a revelação de Deus, que era Deus que estava por detrás do que Moisés dizia, do que Jesus estava dizendo, do que os apóstolos estavam dizendo. Os milagres estão ligados com a revelação. Uma vez que ela foi escrita, nós não esperamos que Deus abra um rio. Você espera que Deus já viu Deus abrir um rio para a igreja dele passar a pé seco? Sabe de alguma história de que Deus fez cair pão do céu 40 anos? Por que não? Porque esses milagres tinham um propósito na história. E uma vez cumprido esse propósito, uma vez que nós temos o registro desses milagres, os únicos milagres que você precisa crer são esses que estão registrados na Bíblia, dos quais o maior deles é a ressurreição de Jesus de entre os mortos. Eu sou chamado por Deus a acreditar no que a Bíblia diz. Se você chegar para mim e disser, Deus fez um milagre na minha vida, né, trocou meu dente cariado por um dente de ouro, eu não sou obrigado a acreditar em você e não estou pecando contra Deus se eu não acreditar. Porque a Bíblia me diz, estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. É suficiente. Mas pastor, Deus não faz milagres? Faz. Eu fui curado em resposta à oração de outras pessoas. Uma experiência no início da minha vida. Mas isso não significa que Deus vai me curar toda vez que eu estou doente e que eu oro e peço a Ele que faça alguma coisa. Deus pode agir no sobrenatural? Pode. Mas Ele age na sua providência, através dos meios, dos recursos que Ele fez. Eu estou dizendo isso porque muitos de vocês vêm de igrejas onde disseram para vocês que os cessacionistas, eles são hereges e que nós não acreditamos em Deus e nem no Espírito Santo. É mentira, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós cremos que Deus é o mesmo Deus Todo-Poderoso, mas que isso não significa que Ele vai fazer hoje os mesmos sinais e prodígios que Ele fez durante o período da revelação. Uma vez que a Bíblia está completa, creia nesse livro, porque se você não crê nesse livro, você não pode ser cristão. E você não pode ser salvo mediante a fé em Jesus. Porque a própria ressurreição dele é o maior de todos os milagres. Moisés, voltando ao nosso texto, batiza aquele local ali em Horebe com outros nomes, pelos quais aquele local e o incidente ficaram conhecidos. Chamou de Massá, que em hebraico significa provar, ou prova ou teste, e Meribá, que significa contenda ou discussão. Moisés chamou aquele local de Massá, porque foi ali que o povo discutiu com Moisés a respeito de comida e de água, e de Meribá, porque foi ali que eles testaram, tentaram, provaram a Deus, perguntando se Deus estava no meio deles ou não. E se esses dois nomes, eles vão ser repetidos na história bíblica, no livro dos Salmos, na carta aos Hebreus, e se tornaram um símbolo da rebelião do povo de Deus, da rebelião, da incredulidade e da dureza de coração do povo de Deus, mesmo diante de quem Deus é e dos sinais e maravilhas que Ele fez. Terminado esse episódio, parece ter terminado, por um lado, terminado bem, por um lado, você vê a glória de Deus e o poder de Deus em prover água para o seu povo, vê o povo reclamando, mesmo assim Deus sendo misericordioso, mas ainda não acabou o tempo em Refidim. Ali eles são de repente atacados pelos amalequitas, versos de 8 a 9, leia comigo. Então, logo depois desses eventos, vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim, que era onde o povo estava acampado, foi a parada para onde Deus os levou. Com isso, Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Quem eram os amalequitas? Eles eram possivelmente descendentes de Esaú, o irmão mais velho de Jacó. Era um povo seminômade que vivia na região da península do Sinai, lá pelo sul da península, vagando pelo deserto. E eles perceberam que poderiam atacar, derrotar os israelitas e tomar as
os bens que aquele povo tinha. Por quê? Porque eles não eram homens de guerra, eles tinham sido escravos 430 anos, não tinham treinamento militar, eles não tinham armas, eles não tinham como se defender dos amalequitas. Então, esses amalequitas, eles viram ali uma oportunidade de conquistar e destruir aquele povo. Mais adiante, Moisés vai dizer, quando ele repete essa história aqui no Pentateuco, Moisés vai dizer que eles atacaram por trás e que os israelitas estavam tão cansados que não conseguiam pôr um pé na frente do outro. E os amalequitas mataram sem dó e piedade aqueles que ficaram para trás. Então, foi isso que aconteceu. Quando Moisés viu os amalequitas chegando, matando o povo, e o povo cansado, ele tomou as seguintes providências, chamando Josué. Josué é mencionado, aqui é a primeira vez que Josué é mencionado, e ele não é nem apresentado, Moisés nem apresenta, só diz assim, Moisés chamou Josué. Por quê? Porque o livro de Êxodo foi escrito para aquela geração, os filhos dessa geração que conheciam quem era Josué. Josué era vivo quando esse livro foi escrito. Então todo mundo sabia quem era Josué, não precisa de introdução formal. Moisés chama Josué, que pelo que nós conhecemos era um servo de Moisés, era um discípulo de Moisés, junto de Moisés, da confiança de Moisés, talvez o mais próximo a Moisés. Moisés o chama e diz, lhe dá estratégia militar. Moisés, sim, era treinado nas artes militares. Lembrem que ele foi educado em toda a ciência do Egito. Ele cresceu no Egito, ele tinha conhecimento. Então ele chama Josué e diz, escolhe alguns. Não precisa chamar o povo todo, né? Escolhe alguns, enfrenta os israelitas. E em seguida ele diz, eu subirei no monte com o bordão de Deus. Com isso, Moisés estava dizendo que a verdadeira batalha não seria lá no campo de guerra de Refidim. A verdadeira batalha seria no alto do monte, quando Moisés estaria intercedendo pelo povo diante de Deus. Era uma batalha espiritual, na verdade. É isso que a subida ao monte com Josué e Ur, levando a vara de Deus, que representa o poder de Deus, o instrumento pelo qual Deus fazia todas as coisas, é isso que aquele episódio, esse símbolo, esse ato de Moisés de subir ao monte representa. A gente não sabe que monte é esse. Pode ter sido o mesmo monte Horebe, de onde ele feriu a rocha e saiu água. Mas a verdade é que nós não sabemos. O importante é que esse monte era num local estratégico que permitia que Moisés visse a batalha se desenrolando lá em Refidim. E, pela graça de Deus, os israelitas derrotam os amalequitas. Vamos ler aí do verso 10 ao verso 13. Essa é a primeira vitória da nação de Israel contra uma nação pagã, antes de entrar na terra prometida, onde ele vai ter que enfrentar outros povos. Vamos ler do verso 10 até o verso 13. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os israelitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés de um lado e do outro, um de um lado e outro do outro, e assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Como nós dissemos, a verdadeira luta estava sendo travada no alto do monte. Moisés com Arão e Ur, que também é uma figura que vai ser destaque no livro de Josué, simplesmente introduzido aqui, era mais outro dos seguidores mais próximos de Moisés. Moisés com Arão e Ur sobem no monte, esse local estratégico, e ali Moisés intercede diante de Deus pelo seu povo. Ele ora ao Deus de Israel, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos fez parar nesse lugar, um lugar perigoso que não tinha água, um lugar onde nós estamos vulneráveis diante dos inimigos. Nós somos o teu povo, o Senhor nos comprou, o Senhor nosso Deus, Deus que fez aliança conosco. Senhor, salva-nos,
liberta-nos, guia-nos nessa situação, tem compaixão de nós, não nos entregue aos nossos adversários e aos nossos inimigos. E o símbolo da oração era exatamente mãos levantadas. A gente está acostumado hoje, na hora da oração, a fechar os olhos e baixar a cabeça. Biblicamente falando, o judeu orava olhando para o céu e com as mãos levantadas. Então, não tenha medo se você, numa hora de oração, pode levantar as mãos. Tenho certeza que ninguém vai proibir você de fazer isso, até porque essa é a postura que está mais próxima do que a Bíblia diz a respeito da oração. Talvez foi baseado nisso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, com referência a como os homens deviam proceder no culto, ele diz que quer que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, Moisés estava no alto do monte, intercedendo, olhando para o céu, levantando as mãos para Deus, como quem pede ajuda, intercedendo em favor do seu povo, como um bom líder deve fazer. Aquele povo tinha chegado perto de apedrejar Moisés. Moisés podia dizer o seguinte: eu não vou orar não, vou deixar esse povo ser castigado pela murmuração, queriam me apedrejar, me questionando, dizendo que eu trouxe o povo aqui para... Não, Moisés fez o que o líder tem que fazer, misericordiosamente levanta as mãos diante de Deus, intercedendo pelo povo. E Deus ouvia a oração de Moisés. Enquanto Moisés estava orando, lá embaixo o pau comendo, E Josué chibata lá nos amalequitas. Aí Moisés cansava, a mão baixava, aí os amalequitas tomavam ânimo e tinham vantagem sobre os israelitas. Assim ficou, porque as mãos de Moisés estavam pesadas, além da idade, estava cansado. Tente ficar assim muito tempo, E uma batalha leva muito tempo. Quando Josué e Ur perceberam isso, eles trouxeram uma pedra, Moisés estava em pé, Moisés sentou naquela pedra e eles, um do lado e outro do outro, seguraram as mãos de Moisés, como todo bom assistente, líder faz, como qualquer pessoa tem que fazer diante da necessidade. Moisés não podia ganhar aquela batalha sozinho, ele precisava dos seus irmãos, ele precisava daqueles que estavam mais próximos dele. Que lição importante sobre liderança, Nós não podemos, o líder nunca pode resolver as questões sozinho, ele precisa da sabedoria, da graça e da força que vem dos colegas. Ali, foi naquele lugar, isso durou até o pôr do sol, e Moisés destruiu os amalequitas ao fio da espada, como diz aí o verso 13. Aqui, assim, naquele mesmo lugar, Refidim, Israel constatou que, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Quem será contra nós? Se Deus é por nós, não faltará água no deserto. Se Deus é por nós, venceremos as nações inimigas. E tudo isso preparava o povo para o encontro com Deus no Monte Sinai. E agora a parte final, Deus anuncia a destruição futura total dos amalequitas, verso 14 a 16. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória num livro e repita a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Terminado o episódio, destruição dos amalequitas que fugiram, derrotados, Deus diz a Moisés: Moisés, escreva num livro o que eu vou te dizer. E Moisés, então, escreve num rolo o que Deus falou. Primeiro, o registro da derrota dos amalequitas, e segundo, a sentença de Deus de que ele haveria de destruí-los completamente da face da terra. Aqui você tem, ao vivo, como é que a Bíblia foi feita. É a primeira menção que nós temos em toda a Bíblia, de Deus se chegar para alguém e dizer: escreva as minhas palavras. Foi assim que
o Antigo Testamento foi composto. Foi assim que Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Deus disse para ele: escreva. Foi essa a maneira que Deus escolheu para registrar os fatos, seus atos salvadores na história. É isso que a Bíblia é, o registro feito por homens, inspirados por Deus, dos atos de Deus na história. Por isso que a Bíblia é verídica, por isso que tudo que ela afirma é verdadeira, e por isso que ela é autoritativa, porque ela é a palavra de Deus escrita. Por isso que você deve lê-la todo dia, decorá-la, amá-la, colocar no seu coração, fazer dela a direção da sua vida. E como foi enfatizado pelo pastor, ela é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos aqui nesse mundo. Escreve no livro. Segundo, lembra Josué isso aqui, porque eu quero que Amaleque seja destruído de sob a face da terra. Como futuro substituto de Moisés, Josué deveria levar essa guerra adiante e exterminar os amalequitas. O que aconteceu não no tempo de Josué, mas durante o reinado de Davi, de Saul primeiro e depois de Davi. No reinado desses dois descendentes de Abraão, reis de Israel, os amalequitas foram destruídos. Em resposta à ordem de Deus, Moisés faz 2 coisas. Primeiro, ele edifica um altar diante de Deus, como símbolo de adoração. Altar onde animais certamente foram sacrificados, porque Moisés já sabia que não se podia. É a primeira vez que aparece um altar no livro de Êxodo, depois da saída do povo de Israel do Egito. Ali eles constroem o primeiro altar, como sinal de adoração, serviço a Deus, e animais são sacrificados, sangue é derramado, porque era impossível se aproximar de Deus se não fosse pelo sangue. Segunda coisa, primeiro edifica um altar, e segunda coisa, ele diz assim, chamou o nome do lugar, do altar de "O Senhor é minha bandeira". O que isso quer dizer? Quando a gente pensa em bandeira, a primeira coisa que você tem na mente é um pau, onde tem um pedaço de pano amarrado, não é isso? Isso é uma bandeira, mas não é esse o significado no hebraico. Aqui a palavra que foi traduzida como bandeira é simplesmente uma vara, como aquela vara que Moisés usou no alto do monte. Quando ele diz, Jeová é a minha bandeira, ele está dizendo que poderia ser que o povo de Israel tivesse olhado para o bordão de Moisés e pensado que ele tinha poderes mágicos, que ele tinha poder para dar vitória, para tirar água da rocha, para abrir o mar vermelho. E Moisés disse, não, o nosso bastão que nos dá a vitória é Deus, Jeová Nissi. Deus é minha bandeira, Deus é o meu bastão. Não fique pensando que foi a vara que deu vitória a vocês. E que lição preciosa para aquelas, mais uma vez, para aqueles irmãos que vieram de igrejas onde objetos são ungidos, onde objetos são considerados como tendo poder intrínseco, que se você tem um determinado objeto, você vai ser abençoado, você vai prosperar, e coisas dessa natureza. Não. Jeová Nissi, Deus é que é minha bandeira, Ele é aquele que me dá a vitória, é nele que eu confio, é Ele o meu libertador. Eu não confio em água benta, em imagem de santo, sal ungido, rosa de Saron, eu não acredito em absolutamente nada disso. Tudo isso é rubbish, como diriam os americanos, isso tudo aí é conversa. Deus é minha bandeira, Ele é o que me dá a vitória, nele é o que eu confio. E o livro termina, o capítulo termina com Moisés dizendo, Deus jurou que haverá guerra dele contra os amalequitas de geração em geração. Eu quero terminar trazendo uma palavra a alguns grupos aqui na igreja. Primeiro, uma palavra para você que tem murmurado e reclamado de Deus diante dos sofrimentos e dificuldades dessa vida. Alguns de vocês desenvolveram essa resposta padrão, essa reação padrão ao sofrimento. A dificuldade bate na sua porta, problema chega no casamento, finanças,
documentação, qualquer outra coisa, e a sua reação é murmurar, reclamar, temer. Não endureça o seu coração como os israelitas. Conte as bênçãos, veja o quanto Deus já fez. Confie na provisão dEle. Ele é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Ele é aquele que nos liberta, que nos dá a vitória. Pare de murmurar e pare de reclamar. Segundo, eu quero dar uma palavra aqui aos que estão aflitos e angustiados, como os israelitas com sede no deserto. Deus está no nosso meio. Os israelitas perguntaram, Ele está no nosso meio? Nós respondemos afirmando, Deus está no nosso meio. Cristo é a rocha ferida, cujo sangue nos perdoa. Havia uma interpretação rabínica para essa passagem lá no Monte Horebe, de que aquela rocha era uma rocha que acompanhava os israelitas durante o deserto. E Paulo pega essa passagem, lá em 1 Coríntios capítulo 10, e diz, e a rocha era Cristo. Cristo era a rocha. Então Ele está no nosso meio. Ele é aquele que foi ferido e de quem saiu água e sangue para perdão dos nossos pecados. Então não tenha medo, não receie. Jeová Nissi, a rocha ferida. O Deus verdadeiro está no meio do seu povo. Uma palavra para aqueles que não veem valor no Antigo Testamento. Muitos de vocês não leem o Antigo Testamento. Vocês acham que o Antigo Testamento, alguns acham que o Antigo Testamento é lei, é difícil, e que agora nós somos cristãos, para nós é o Novo Testamento. Não. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10, verso 11, se referindo àqueles episódios que eu acabei de narrar aqui. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. O Antigo Testamento foi escrito como exemplo e advertência para nós que vivemos já no final dos tempos. Portanto, o Antigo Testamento é necessário. Romanos 15, 4, Paulo diz, tudo o que outrora foi escrito para o nosso proveito foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Você precisa do Antigo Testamento. Ele foi escrito para você, para nós, seus exemplos, suas histórias. É o mesmo Deus, é a mesma aliança, é o mesmo Salvador. Estude a palavra, leia a palavra. E minha última palavra é para os líderes da igreja. Pastores, inclusive esse que vos fala, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios. Queridos, o que é que a gente aprende sobre liderança dessa passagem? Sejam pacientes com as reclamações do rebanho. Sempre vai ter ovelha chata. Ou como já disse alguém, no zoológico de Deus cabe todo tipo de bicho. Nós somos chamados para pastorear gente marcada, gente sofrida, gente com cicatrizes, gente passando por problema. Então, paciência. Em vez de dizer, esse povo está prestes a me apedrejar, faça como Deus, Moisés, cala a boca, passa à frente, fere a rocha, dela vai sair água, fala de Cristo para esse povo. Ensina esse povo a viver na dependência de Jeová Nissi. Tragam diante de Deus as murmurações do povo. Às vezes o líder esquece disso, ele fica tão aflito com os problemas, tão angustiado, que ele esquece a coisa mais importante, orar. Como Moisés fez, interceda por esse povo, até você cansar. Quando você cansar, chame outros para orar com você. Mas não paremos, nós, líderes da igreja, não paremos de interceder e de orar por esse povo querido. Precisamos pedir ajuda quando estivermos cansados, porque a gente cansa. Às vezes a igreja não entende isso, mas a liderança cansa. Ela se desgasta, ela se abate, ela desanima com os problemas, que não são poucos. Precisamos de ajuda, que vocês ergam as mãos conosco diante de Deus, suplicando, intercedendo pelo rebanho em oração. Queira Deus, queridos, aplicar essa palavra ao coração dessa igreja amada. Você que está nos seguindo pela internet, nos assistindo, os queridos irmãos que nos visitam nessa manhã,
Que Deus use essa palavra no seu coração para abençoar, orientar e instruir conforme a necessidade.